Oi, queridos e queridas, eu continuo aqui, essa série está terminando, né, esse aqui é o episódio 11 dessa história triste que está acontecendo com o Márcio Smelling há 4 anos desempregado, 4 anos vendendo patrimônio, 4 anos perdendo a saúde, se tornou quase um usuário de remédios antidepressivos, 2 filhas pequenas que desde os 8 anos de idade vem o pai ser massacrado. E essa aqui é a entrevista do senhor Guilherme Amado, do portal Metrópolis, feita com o Márcio Smelling. Na casa dele, o Melling exigiu gravar para dar essa entrevista. Na verdade, me parece claro que o Guilherme Amado não queria nem sequer entrevistar o Márcio Smelling. Ele já tinha entrevistado as acusadoras dele, de uma maneira extremamente parcial, extremamente benéfica a elas, né? Parcial mesmo, e também, como foi obrigado, né, o mínimo que um jornalista pode fazer é ouvir outro lado, ele também foi ouvir o Márcio Smelling e na casa dele, mas de uma forma mais parcial ainda. Vamos continuar aqui o react. Temos, então, 10 vídeos antes desse. Porque eles não podem proibir. Hoje em dia só existem mais controles para você comunicar quando você se relaciona com o funcionário. Eu quero te lembrar, só para citar, eu odeio citar, mas acho importante, porque senão fica parecendo que o que eu vivi com a Verônica foi uma coisa que, nossa, não acontecia na TV Globo. Durante quase todo o período que eu trabalhei ali no núcleo de humor, que fui diretor, e não sei o que lá, por exemplo, o Schroeder, Carlos Henrique Schroeder, porque eu tenho profunda admiração e respeito, era namorado da Patrícia Pilar. Isso nunca foi uma questão. O William Bonner era casado com a Fátima e era chefe dela no Jornal Nacional. O que ele está tentando explicar para o Guilherme Amado é que o Guilherme insiste que ele era chefe, que ele não podia ter relacionamento com ninguém. No caso, Verônica Debon, que foi namorada dele por 1 ano. Inclusive, foi uma paixão bem avassaladora. E quando acaba a paixão por parte dele, ela é a pessoa que arma, né, a engenheira dessa enorme acusação contra ele. E o Guilherme Amado não entende. Ele fala 20 vezes, escuta, todo mundo tem relacionamento. Não, mas você não sei o quê. Não, mas olha, todo mundo tem relacionamento. Não, mas você, né? Então, essa entrevista se tornou um interrogatório, né, como se fosse um promotor. Uma coisa bem assustadora. E você que está aí no futuro, eu já não devo estar mais aqui, aprenda com essa história aqui, né? Se você quiser ser um jornalista de verdade, se você não for assessor de imprensa, se você for assessor de imprensa, você tem que ser parcial. Se você quiser ser repórter, que é uma profissão que eu acho que está em extinção, você não pode fazer isso que você está assistindo. O Ricardo Washington, que há pouco saiu da Globo, namorava a figurinista do Faustão, de onde ele era diretor, depois casou com ela. Então, assim, isso não... Nas chefias, em nenhum lugar isso é uma questão. Mas se você ignorar o contexto, você vai dizer assim, o seu deu problema, então você tem que mudar todo o contexto. Não, mas esse é o ponto. Assim, eu reconheço o contexto, mas todos esses casos que você falou, você não tem uma pessoa dizendo que foi assediada pela outra. Sim, mas então... São casos diferentes. Tudo bem, isso é uma coisa. O que eu estou dizendo é, o argumento, poxa, você é um chefe, não deveria ter se relacionado com uma funcionária... Ele vai mudando. Isso não existia. Porque, inclusive, meus chefes diretos, superiores, e para baixo, e na história, e para frente, e para trás, isso não era uma questão. Pessoas se... Ele, em nenhum momento, o jornalista, em nenhum mísero momento, nenhuma fécula de momento, nenhum átimo de momento, ele questiona as acusadoras. Nada. A gente está assistindo 3 horas e 40 de uma entrevista que é, na verdade, um massacre, uma coisa assustadora. E saber que o cara é vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. É isso o jornalismo investigativo? Isso aqui é tudo que eu aprendi como jornalista, filho do Manual da Folha de 1989. Tudo isso aqui, para mim, se eu fosse chefe, se eu fosse qualquer pessoa com poder sobre um funcionário desse, ele era demitido por justa causa. Isso aqui é criminoso contra o jornalismo. Não só contra o Márcio Smelling. É assustador, gente. Eu fico indignado.
E o risco que o Márcio Mellings tem de acabar condenado por falsas acusações é grande. Até eu corro o risco de virar réu de falsas acusações. Porque, vejam, as mulheres se unem, fazem um massacre, né, liderados por uma advogada. Daí você descobre, primeiro eram 13 acusadoras, depois passaram para ser 24, segundo Chris Phoebe, do Universo, depois cai para 11, depois são 10, depois são 8, das 8 eu descubro, Ricardo Feltrin, que 2 delas nem sequer sabiam que eram acusadoras. Elas foram chamadas como testemunhas, fizeram um depoimento para uma promotora aqui de São Paulo, ex-promotora, chamada Gabriela Massur, e foram enfiadas pela advogada como acusadoras, porque precisava aumentar o número, porque elas não conseguiram mais acusadoras. E por isso fizeram um assédio enorme dentro da Globo, principalmente Verônica Debon, que chegou a ser denunciada no Compliance por intimidação contra outras mulheres. Mas nada disso interessa a esse jornalista. Relacionavam dentro do meio artístico quando queriam, porque eram todas donas dos seus corpos. Não existia nenhuma regulamentação, nem nenhuma recomendação que isso não acontecesse. Os relacionamentos aconteciam, os que vieram a público e os que não vieram. Sempre aconteceu. Meu Deus. Eu citei 2 para você, assim, de chefes acima de mim, para te dizer do contexto e para te dizer como isso era encarado naturalmente pela imprensa. Nunca existiu uma matéria dizendo: meu Deus, Schroeder está namorando Patrícia Pilar. Ou, caramba, Ricardo Washington casou com a figurinista do programa que ele era... Isso não era uma questão no meio artístico, nunca foi. No teatro, no cinema, na televisão, atores casando com atriz, diretores com diretor, diretoras com atores. Vira notícia quando é uma super série. Vira notícia quando exatamente. Então, quando você pergunta para mim, poxa, você não viu um perigo nisso? Não. Para mim, será tudo consentido. Será tudo normal. As pessoas estavam querendo. Como a Renata Ritt, que te dá uma entrevista dizendo: transei com ele uma vez e foi consentido. Onde está o problema? Mas o argumento dela depois é porque eu estava carente, como se fosse jogar nas costas dele a própria carência. Era um relacionamento com um casal tem relacionamento no ambiente de trabalho, não é essa questão. O que elas estão dizendo é que elas não se sentiam, elas se sentiam coagidas ou no seu caso específico. Mas coagida, estão dizendo agora que se sentiam coagidas. Mas como é que você justifica 1 ano da pessoa correndo atrás de você, inconformada que o negócio terminou? Mas isso a gente já tratou aqui. Possivelmente porque queriam ter uma boa relação com o chefe. Né? Queria ter uma boa relação com o chefe? Quer voltar com o chefe? Não, no caso geral delas, né, embora tenham se sentido assediadas, isso pode ter sido apenas que vão passar, vou fingir que isso não aconteceu. Não, você quer voltar a namorar o chefe. Esse é o caso da Verônica. Tá, uma dessas pessoas, eu não vou falar agora porque isso vai para a justiça ainda, mas uma dessas pessoas que deu entrevista para você tem uma atriz saindo de uma festa que tem que me colocar às pressas no Uber, porque uma dessas pessoas que deu entrevista para você fica me puxando, junto com outra atriz, que eu já era redator final, dizendo: você não vai embora da festa agora porque essa é a noite que a gente vai beijar você. E eu entrando no Uber e a atriz: vai, Márcio, vai, Márcio. E eu tô falando porque a atriz vai depor. Então, assim, você dizer assim que tudo que eu fiz tinha uma má intenção. E as mulheres estavam: meu Deus, eu tô só me defendendo, eu não quero nada, na verdade eu não quero. Não, eu não estou dizendo, estou dizendo que como elas sentiram. Sabe, eu acho terrível. O que as mulheres... Como elas se sentiram depois de anos, né? Por exemplo, a Verônica Debon falando que queria casar com ele, a outra pedindo para ele trazer Victoria's Secret, a outra convidando ele com outro casal para passar um fim de semana. Quer dizer, depois todas estão sofrendo porque foram assediadas. Faça-me favor, né? E um jornalista fazendo esse papel. É um absurdo. Gente, 4 anos angustiado, vocês acreditam? 4 anos que isso me angustia, ver uma pessoa ser destruída desse jeito. E agora eu fico mais angustiado de ver o jornalismo ser destruído. Mulheres que criticam essas mulheres dizem isso. É uma luta de anos para falar assim, cara, no jargão que elas falam: eu me relaciono com o que eu quiser,
eu transo com quem eu quiser, eu beijo quem eu quiser, e quando eu não quiser, eu não quero mais. E acabou. Agora, diz assim, não, eu não notei que eu não queria. Porra, aí é difícil. Mas, assim, você não pode pegar uma régua e medir todas as mulheres pela mesma régua. Não. As mulheres têm experiências, nem todas as mulheres. Um homem que assedia uma, não Isso é uma entrevista, gente? todas. Cada um tem sua experiência Não. e sua... Eu acho, me incomoda um pouco aí, eu estou falando no lugar de mulher, me incomoda você usar o discurso de que existem mulheres que te apoiam e que elas não tiveram uma experiência de assédio com você, isso não anula... Não. Tem mulheres que tiveram experiência de assédio com você. Não, veja bem, não é que me apoiam... Um relacionamento consentido. Inacreditável, né, gente? Essa aí chama Olivia Meirelles, acho, é assistente do Guilherme Amado, né? Só podia ser mesmo. Vocês não estão vendo uma entrevista, certo? Eu falei para vocês que com o passar da entrevista eles vão perdendo completamente o controle, porque na primeira meia hora eles deixam até o Márcio falar alguma coisa, depois da meia hora em diante é só massacre desse jeito, né? Vocês não veem uma pergunta, é tudo, sabe, rebater. Era melhor levar o advogado, botar a Mayra Cota aí e deixar ela defender as mulheres do que fazer um papel desse, né? Um cara que é super amigo do Kaká, que é super petista, que é super da esquerda e que simplesmente não tem um comportamento de jornalista. Isso não é jornalismo, isso aqui é assessoria de imprensa, relações públicas, isso aqui é uma promotoria, isso aqui é um massacre feito por uma pessoa que, em tese, tem poder, porque ele pode destruir as outras pessoas na mídia, e fazer isso com uma pessoa, ele e essa assistente dele. O feminismo é um movimento largo, que existe diversas nuances e cada um acredita... Diversas camadas, sempre são camadas. É difícil a gente pegar uma regra e falar, não, porque tem mulheres que me defendem, isso não te isenta de... Estão vendo a contradição, o paradoxo, a incoerência? Ela está pegando a mesma régua o tempo todo para acusar o cara, mas ele, quando ele dá os exemplos, você não pode usar a mesma regra. Gente, isso aqui olha, estou terminando, ainda bem que está acabando, só vai ter mais um react, e depois eu vou mostrar para vocês, eu vou ler a matéria que o senhor Guilherme Amado e suas assistentes escreveram no Metrópolis, e vou colocar lá, mostrar o que saiu de tudo isso que vocês estão vendo sobre o Márcio Melling, o que saiu dessa entrevista. Tá enjoando, sabe, gente? Dá embrulho de estômago. Que existem mulheres que, assim, se sentiram assediadas. Tá, mas como é que um homem escapa de um relacionamento consentido que anos depois a pessoa fala, foi assédio? Como é que escapa? Não escapa. Todos os dias. Pois é, não escapa. Tem relacionamentos abusivos, as mulheres ficam, são apaixonadas. E não existe falsa denúncia. Não existe falsa denúncia. Eu acho que existe falsa denúncia, mas Não existe falsa denúncia. Também para os dois lados, né? Para homem e para mulher também existe. Eu gostaria muito que a Verônica conseguisse me apontar um momento, da nossa relação, é o que eu falei, em que eu fui abusivo. Aliás, né, tem um dia que ela manda uma mensagem que eu tenho aqui, que ela liga de manhã, fala, amor, o que você achou? Eu me masturbo na sua cara, essa sua cara de vibrador. KKKK. Essa é a mulher que teve relacionamento abusivo. É ela que cria um grupo de WhatsApp chamado Sexo, para contar para todo mundo da equipe, inclusive Daniela Ocampo, que eles tinham transado na noite anterior. Mas ela vai no Ministério Público e acusa ele de ter criado esse grupo e dela ter se sentido humilhada. E quando ela depõe, ela baixa os olhos e fala, poxa, um grupo para ser humilhada, né? Cara, quem olha qualquer pedaço da nossa história, sob qualquer viés, eu duvido que qualquer pessoa veja ali um relacionamento abusivo ou não veja um relacionamento absolutamente comum. Absolutamente comum. Ela afirma que ela, a partir do momento que viu que você não iria namorar, ela colocou que não conseguiria afetivamente seguir uma relação sexual sem haver uma correspondência amorosa. Isso é mentira. Chega, falta mais um aí, gente. No próximo React é o final e depois a matéria que foi publicada pelo senhor Guilherme Amado, tá bom? Espero que você que queira ser repórter pense em tudo isso. É muito difícil. Eu estou fazendo jornalismo há 4 anos nesse caso, há mais de 1 ano no caso Ana Hickman, e estou sempre sendo simplesmente assediado judicialmente
ofendido, mandam robô, mandam gangue, máfias para ficar me atacando, né? Então, se você não tiver estômago, né? Se você não for uma pessoa cascuda, não entre em tipo de reportagem, né? Porque eu poderia ter não ter feito a cobertura desses casos. No caso do Mellin eu fiz, porque eu fui também uma das pessoas que criticou ele assim que saiu a matéria da Piauí. Mas logo em seguida, um dia depois, 2 dias depois, eu já vi que eu estava errado. E depois, com o passar dos meses do ano de 2021, eu vi que eu estava completamente errado. Em 2022, eu descubro que isso havia sido armado, né? Como é que um assediador, como é que um abusador só assedia um grupo de amigas específico? Como é que não tem nenhuma figurante daquelas maravilhosas que trabalham milhares dentro da Globo com o Márcio Mellin? Secretárias, produtoras, assistentes, outras atrizes. Por que não tem? Simples, porque isso é uma enorme farsa. Tchau, gente.